Vamos então abordar o tema proposto para hoje, que é José, um ramo frutífero junto à fonte. E vamos falar deste assunto à luz de Gênesis 49, verso 22, quando diz assim: José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem por sobre os muros. Nós estamos nas vésperas de uma eleição, quando toda a nação brasileira amanhã irá às urnas. E este é um momento de grande reflexão. É um momento que nós temos que exercer nossa cidadania, nossa responsabilidade civil e dar o nosso voto com consciência, com critério, na certeza de que as autoridades constituídas são constituídas por Deus. Mesmo com a definição clássica da democracia, que é o governo do povo, pelo povo e para o povo, nós entendemos à luz da Bíblia que toda autoridade é delegada por Deus, ainda que através do povo. De tal maneira que toda pessoa que governa, seja um prefeito, um governador, um presidente, ou aqueles que legislam, sejam vereadores, deputados ou senadores, ou mesmo aqueles que estão no poder judiciário para fiscalizarem as leis e para fazer cumprir as leis, essas autoridades são constituídas por Deus. E nós devemos orar pelas autoridades. E nós devemos também exercer voz profética, chamando essas autoridades a voltarem ao preceito e princípio para os quais foram estabelecidos pelo próprio Deus. E hoje, pensando nesta questão das eleições amanhã, eu gostaria de chamar a sua atenção para olhar um personagem bíblico que foi um homem público, que foi um homem usado por Deus num tempo de crise, para salvar um império e outras nações do mundo de uma grande tragédia, uma fome que assolou a terra. Quem foi este homem? A Bíblia fala de José do Egito, filho de Jacó e Raquel, filho amado de Jacó, filho precioso, obediente a seu pai, fiel a Deus. Em toda a sua jornada foi um moço irrepreensível, de caráter íntegro, de vida ilibada, um homem temente a Deus, um homem que não negociou princípios e valores nem para encontrar vantagens e favores, nem mesmo por causa do temor da perseguição e da injustiça. Um homem que não vendeu sua consciência, um homem que não se deixou subornar. Quem foi José do Egito? Esse moço foi odiado pelos seus irmãos, vendido como escravo para o Egito, foi seduzido pela sua patroa, a mulher de Potifar, para que se deitasse com ela, e José resistiu a esses apelos, resistiu a essa sedução moral e manteve-se íntegro, preferiu ir para a cadeia, a ficar solto, mas prisioneiro do pecado. Preferiu ser falado aos quatro cantos da terra naquela época do que estar prisioneiro da sua consciência. E este moço, que passou 13 anos da sua vida sofrendo as mais clamorosas injustiças, foi levantado por Deus para sair da cadeia, para ser governador do Egito. Deus honrou esse moço. Ele foi fiel a seus pais, foi fiel a seu patrão, foi fiel a Deus, foi fiel na fartura, foi fiel na pobreza. Sua vida de retidão, de integridade, de vida irrepreensível, lança luz para você e para mim, às vésperas de uma eleição nacional, para termos o cuidado devido como devemos depositar o nosso voto. A importância da escolha das nossas lideranças. Quando Jacó está abençoando seus filhos, ele distribui estas bênçãos para cada filho. Quando chega
para José, ele diz: José é um ramo frutífero junto à fonte, que estende os seus galhos para além e para fora dos muros. Em primeiro lugar, José é um ramo frutífero. É muito importante entender isso, porque há muitas pessoas que passam pela vida e não produzem frutos doces, abençoadores. Suas obras são obras más, deixam um legado negativo. E hoje, quando você olha o mapa político do Brasil, você vê com tanta tristeza esse cenário. Recentemente foi feita uma pesquisa e se constatou que a classe mais desacreditada do Brasil é a classe política. Os escândalos se proliferam. As CPIs não dão conta para examinar todos os focos de corrupção que se instalam nos poderes constituídos. Aqueles que tantas vezes são eleitos para governar com responsabilidade, para legislarem com honestidade, para fiscalizarem as leis com zelo, tantas vezes torcem a justiça, roubam e arrebatam o direito do inocente e muitas vezes aqueles recursos que deveriam ir para o benefício do povo, para a construção de hospitais, de escolas, para promover o progresso, para cuidar da segurança pública, para melhorar a qualidade de vida do cidadão, são recursos desviados para contas bancárias nababescas, para atender a interesses particulares de homens inescrupulosos. Seus frutos não são frutos dignos de um líder que mereça a confiança do nosso voto. Entretanto, a Bíblia fala de José, que era um ramo frutífero. Esse moço foi uma bênção na sua casa, esse moço foi uma bênção no seu trabalho, esse moço foi uma bênção quando estava na prisão, uma prisão injusta, diga-se com clareza. Este moço foi uma bênção quando ascendeu ao poder para governar, porque ele apontou soluções claras, seguras, para um problema que se abateria sobre o Império Egípcio e sobre as nações vizinhas. Um homem que tinha temor de Deus, um homem que tinha tino administrativo, um homem que tinha ética granítica e inabalável. Nós precisamos, às vésperas de uma eleição, refletir sobre isso e encontrarmos homens que sejam como José do Egito, um ramo frutífero. Mas a segunda verdade que esse texto nos aponta é que José era um ramo frutífero junto à fonte. Que fonte é esta? Esta fonte é Deus. E pense comigo agora naquela imagem lá do Salmo 1, que o justo é como uma árvore plantada junto às correntes das águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Mesmo em tempo de sequidão, sua folha não murcha e ele sempre tem frutos doces e sazonados. É muito importante entender isso. Nós estamos vivendo hoje numa situação no Brasil onde parece-nos que a inclinação das autoridades constituídas é para desconstruir os valores absolutos do reino de Deus. Hoje está em dúvida o que é casamento, por exemplo. Quando as próprias Escrituras dizem que casamento é a relação de um homem com a mulher, por isso deixa o homem seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Esse é o preceito da criação divina. A Constituição brasileira também estabelece que o casamento é a relação de um homem com uma mulher. Hoje está se tornando moda, não só no Brasil, mas no mundo, que um homem pode casar-se com um homem, uma mulher pode casar-se com uma mulher, e esta sociedade não mais leva em conta os preceitos de Deus, os valores de Deus, as verdades de Deus. E notem isso, a história será nossa pedagoga ou nossa coveira. Todas as nações, todos os impérios, em qualquer época da história, que conspirou contra os valores da ética, contra os princípios que devam reger a nação, a família, isso tornou-se um fator preponderante para a decadência moral, espiritual, econômica desta nação.
Nenhuma nação pode prevalecer de forma bonita e bela se esta nação conspira contra os verdadeiros pilares que devam sustentá-la. Portanto, José era um ramo frutífero junto à fonte, sua vida estava estribada em Deus. E a Bíblia diz assim: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Olhe para a história de Israel. Todas as vezes que se levantava um rei ímpio, mau, que se afastava da verdade, que induzia o povo ao erro, que levava o povo a pecar contra Deus, a nação toda sofria. Porém, todas as vezes que se levantava um homem bom, um homem piedoso, um homem reto, íntegro, probo, que não se curvava diante das pressões do mundo, nem da sedução do pecado, a nação progredia, Deus abençoava as famílias e o povo avançava de uma forma extraordinária. Nós temos que, nas vésperas desta eleição, refletir sobre isso. Precisamos buscar homens que sejam como um ramo frutífero junto à fonte. Mas esse texto tem uma terceira verdade. Diz o texto: José era um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. O que significa isso? Significa que José, ele era bênção, não apenas internamente, não apenas para um grupo específico e limitado. Ele era uma bênção para fora dos portões. Ele era uma bênção para o mundo. A sua vida era uma vida que refletia e reverberava esta bênção de Deus para outros povos. É curioso que hoje muitos dos políticos que batem no peito e proclamam com grande eloquência seus feitos, suas façanhas, suas virtudes, seus atributos, quando você vai examinar detidamente sua vida pessoal, sua vida familiar, sua integridade nos negócios, a maneira como lida com o dinheiro público, a maneira como tem uma vida pessoal atrás dos bastidores, você fica chocado, você fica escandalizado, porque estas pessoas só conseguem manter as aparências quando não se examina com mais exatidão a vida íntima, familiar, pessoal e como manifesta suas escolhas, suas preferências de uma forma mais exaustiva. José foi íntegro quando estava na casa do pai, José foi íntegro como escravo, José foi íntegro como prisioneiro, José foi íntegro como governador do Egito. Foi este moço que, por orientação de Deus, previu 7 anos de fartura, onde deveria se fazer grandes investimentos e onde deveria se colher muita provisão para o período de 7 anos de seca, de estiagem, de fome, e foi por causa deste tirocínio que Deus lhe deu, por esta sabedoria que Deus lhe concedeu, por esta capacidade administrativa para lidar com a situação, é que ele poupou o Egito de uma tragédia e as nações vizinhas de uma grande calamidade. Nós precisamos de buscar em Deus uma liderança que seja bênção em casa, que seja bênção na sociedade, que seja bênção na política, que seja bênção em todos os segmentos da vida, homens que sejam modelo para a nação brasileira. Talvez você pense assim: será que eu encontro esta pessoa? E muita gente hoje, até com ceticismo, com incredulidade, prefere não ir às urnas, ou prefere dizer que quem se envolve com política vai se corromper, porque o poder corrompe. É importante dizer que o poder revela os corrompidos. Nós precisamos buscar em Deus uma liderança que tenha preparo intelectual, que tenha vocação política, que tenha ética, que tenha compromisso com os valores absolutos que devam reger a sociedade, que devam reger a família, para que nós tenhamos uma nação justa, para que nós tenhamos uma nação que vive em paz, para que nós tenhamos uma nação que possa avançar e crescer, não só socialmente, politicamente, economicamente, mas onde nós possamos desfrutar dos verdadeiros princípios e valores estabelecidos pela própria palavra de Deus.
Deus abençoe o seu coração. Deus abençoe a nossa nação. Deus abençoe aqueles que hão de ser escolhidos, porque o nosso papel como igreja é orar pelas autoridades. O nosso papel como igreja é de estar orientando as autoridades para que caminhem de acordo com os preceitos de Deus, que é promover o bem e coibir o mal. Que assim Deus nos ajude, que assim Deus abençoe a nação brasileira, que Deus abençoe as famílias brasileiras, que Deus abençoe o seu coração. Eu quero orar em seu favor neste momento. Deus amado, muito obrigado, porque a tua palavra nos aponta homens públicos, como José do Egito, como Neemias, como Daniel, que foram homens íntegros, que honraram o teu nome, que galgaram os degraus do poder, mas não envergonharam o teu nome, não se corromperam, não se deixaram corromper, não tentaram corromper, mas foram probos, foram irrepreensíveis, foram íntegros no caráter, na vida, na postura, tanto interna quanto externa. Foram ramos frutíferos junto à fonte, mas também estenderam os seus galhos para além dos muros. Permita, meu Deus, que a nação brasileira, ao ir às urnas no dia de amanhã, possa fazer isso com cuidado, com reverência, com responsabilidade, com temor do teu nome, rogando aos céus para que tu nos ajudes, para que a nação brasileira caminhe sobre os trilhos, rumo ao progresso, buscando a tua face, sabendo que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra. Oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém.